Boa noite, pessoal. Eu sou o André e hoje nós estamos com mais um episódio do nosso podcast Conexão Saúde Minas. E nesse episódio nós vamos ter um convidado fantástico. Então já quero te convidar, você que está nos assistindo, a compartilhar com o maior número de pessoas possível. Principalmente você que é da área da saúde, você vai ter um enriquecimento aí na sua área profissional, vendo, né, a história desse nosso convidado e podendo também trazer para você uma série de ensinamentos que eu creio que vai contribuir com a sua formação. E hoje nós temos então, junto conosco, o José Elias. Seja muito bem-vindo à nossa mesa, fique à vontade, à nossa casa. Você faz parte dessa mesa do Conexão Saúde e nós temos o prazer de te receber e poder ouvir um pouquinho da sua história, compartilhar conosco, né, os seus ensinamentos. Eu creio que vai agregar para todos nós que estamos e vamos assistir. O José Elias ele é formado em publicidade, pós-graduado em gestão de pessoas e ama ser chamado, né, e trabalha bastante com vendas, né? Que legal. Ele é pai de 4 filhos, avô de um garoto, né, que é lindo. Ele ocupa hoje o cargo de diretor de mercado do Grupo Royal e do Grupo Fênix de emergência, mas ele se considera e gosta de ser chamado de um grande vendedor. E é isso que nós vamos estar ouvindo hoje dele, as suas experiências, eu tenho certeza que vai te, né, contribuir bastante. Então, queria te convidar a falar um pouquinho, né, para nós aí de quem é o José Elias. Primeiramente, obrigado pelo convite, prazer. Bom, o Zé Elias é um cara que não nasceu em Uberlândia, mas foi criado aqui, ama essa cidade, tá? Mora em São Paulo desde 2009, tem uma gratidão muito grande por Uberlândia, muito grande por São Paulo. Trabalho no ramo da saúde desde que me entendo por gente, vamos falar assim. Eu brinco que a única coisa séria que eu fiz na minha vida foi trabalhar com ambulância. Então, o serviço de atendimento emergencial já está no sangue. Mesmo quando eu era publicitário, exercia a profissão, era no segmento. Você descreveu bem, sou pai de 4 filhos, tenho um neto lindo, um garotão bonito. E vamos lá, tô pronto. Conta para nós um pouquinho, posso chamar de Zé? Né? À vontade, Zé, à vontade. Zé Elias, conta pra gente um pouquinho como é que foi a sua jornada, né, de empreendedor até chegar aí na Fênix. Como é que foi as fases, né? Como é que foi a sua história? Como é que você construiu até chegar onde você está hoje, né? Eu venho de uma família bem humilde, tá? Mas assim, que tem empreendedorismo no sangue. Meu pai era muito empreendedor. Era uma pessoa que aceitava qualquer desafio que você falasse para ele que era para estar empreendendo. E quando criança a gente não entendia, né, o que era empreendedor. Mas nós somos 8 irmãos, dos 8, 5 têm um negócio próprio, 7 têm um negócio próprio. Entendeu? Então assim, tem escolas, tem no ramo de construção, eu no ramo da saúde. Então, eu falo que empreendedorismo na minha família está na veia. Tá? Isso vem passando de geração para geração, que as minhas sobrinhas estão no mesmo ritmo. E empreender no Brasil é muito difícil, né? Sim. Empreender no Brasil não é nada simples, mas eu tenho orgulho, gosto do desafio do empreendedorismo. Infelizmente, no Brasil poderia ser um pouco mais fácil você gerar emprego, mas estão aí para ajudar esse país a crescer. Quando que você começou, Zé? Você começou direto na Fênix? Como que foi? Conta pra gente. Não, em 2000 eu fui para São Paulo em 2009, né? Eu trabalhei em Uberlândia aqui com a empresa de ambulância também, que chama Medilar. Fiz parte da expansão dela. Em 2009 fui para São Paulo para trabalhar em uma outra empresa de segmento. Em 2014 eu tive a oportunidade de comprar uma empresa, tá? Então, que é a Royal. Fiquei nela trabalhando, reestruturando até 2017, foi quando eu comecei a comprar partes da Fênix. A Fênix eu tenho uma história desde a fundação dela, não sou fundador, mas desde a fundação eu participei dela. Então eu ajudei a desenvolver o projeto, a desenvolver a logo, então todo o processo dela eu fiz parte. Posteriormente eu vim para dar uma consultoria e surgiu a oportunidade, a gente foi comprando partes até adquirir 100% das ações dela. Mesma coisa foi com a Royal. A gente foi comprando pedaços e acabou comprando a empresa toda. E hoje a gente tem operação lá em São Paulo,
grande operação. Tem a operação da Fênix aqui, que é a maior do Triângulo Mineiro. Nossa operação é de longe a maior operação. Estamos abrindo em Natal e adquirindo um outro negócio em São Paulo. Tá? Então tem uma operação que a gente está estruturando, sabendo em primeira mão, que é a transformação de veículos especiais, que é a ambulância. Legal. Já está em fase de Brilhou os olhos. de montar, de estruturar, de abrir CNPJ e adquirindo uma participação na outra operação de ambulância. Tem 22 anos de mercado a empresa. Legal. E quais foram os desafios, né? Você falou que é desafiador, né, o mercado brasileiro, independente de qual que seja a área, qual seja o segmento, mas focado na saúde. Quais foram para você, talvez, os maiores desafios que você teve para conseguir chegar onde você chegou hoje aí com a Fênix, né, com o Grupo Royal? Eu julgo que o maior desafio do nosso segmento, tá, é a falta de regulamentação. Quando você pega um segmento que é regulamentado igual o plano de saúde, você tem barreiras para entrar. Então você acaba tendo pessoas mais profissionalizadas dentro do negócio. E quando você pega um nosso que é só regulamentado, mas não tem um órgão igual a ANS, que vai lá, que olha por ele, que vai atrás, você acaba tendo muito aventureiro. E esses aventureiros acaba que é o cara que não paga imposto, é o cara que não trabalha direito, então você acaba tendo muita dificuldade de evoluir, que você concorre diretamente com essa pessoa. Então no Brasil, é um país, na minha opinião, eu amo o Brasil, tá? Mas assim, é o país da canetada, você vai lá e dá uma canetada e acha que resolveu, mas ao mesmo tempo você tem um país que não tem fiscalização, para ir lá e olhar. Eu tenho uma história bem triste, que uma vez um fiscal da vigilância falou assim, poxa, você vem aqui, você exige tanto da gente. Ele olhou para mim e falou assim, eu falei assim, e o cara aqui do lado? E era bem do lado mesmo. Não tem nada disso que você exige. Ele falou assim, ele não é registrado, eu só fiscalizo quem é registrado. Entendeu? Então assim, infelizmente é o país que a gente... Esse para mim é o grande desafio, é a falta de regulamentação do processo. Torço todo dia para a gente entrar no braço, no guarda-chuva da ANS para estar fazendo isso de forma mais profissional. Que legal. Mais um pouquinho, assim, falando sobre Fênix, né, que eu acho que você está contando um pouquinho para nós aí desses desafios, né? Falando da Fênix hoje, qual que é vamos dizer assim, qual que seria o perfil da Fênix hoje? Ela trabalha com cliente, atendimento, como é que é isso para você? Como publicitário, eu creio que você deve ter desenhado ali na sua cabeça aí um plano, falando, eu quero atingir esse público, como é que é isso desenhado para você hoje? André, quando a gente veio para Uberlândia, a ideia, o projeto, que nessa época eu tinha um sócio, era assim, nós queríamos estruturar a Fênix para ela crescer. Tá? A Fênix foi uma empresa que tem um DNA muito forte de qualidade. Tá? Então é uma empresa que por 7 anos consecutivos é reconhecida como a melhor empresa do mercado, é a maior estrutura do mercado, em grandes eventos. Hoje ela tem esse perfil, mas ela já foi criada para isso. Só que ela era muito tímida, era num local tímido, uma estrutura tímida. Então o nosso projeto era assim, eu sempre brinco que se alguém sonhasse com a ambulância que passasse no sonho da pessoa, era a nossa. Legal. Tá? E a gente conseguiu isso. Veio estruturando isso, veio colocando isso no papel e trabalhando dia após dia para fazer isso. E o mesmo DNA dos fundadores dela, de ser uma empresa que imprime muita qualidade no atendimento, a gente traz até hoje. Então a gente tem isso com a gente, carrega o mesmo conceito deles lá do princípio da empresa. Então o projeto era ser grande e a gente chegou lá. Atingiu o objetivo já? Atingimos. Olha que legal, que interessante. Mas não pode parar, né? José Elias, qual que é o perfil de atendimento da Fênix? Qual que é a média de atendimento que vocês têm mensal, anual? Qual que é o diferencial da Fênix hoje? E o público que maior demanda atendimento? É um público privado ou particular? Hoje o nosso maior público é o privado. Tá? A gente é líder... privado ou público, né? Desculpa, o público. A gente é líder no mercado corporativo, tá? No público, a gente atende a prefeitura, então tem um mercado grande, a gente faz remoções de alta complexidade para a prefeitura, mas dentro do público privado, a gente ainda tem a maior fatia no corporativo. Tá? Então não é pessoa física que vai trabalha com a gente.
Hoje a gente tem, em média de atendimento, nós devemos fazer em torno de 1.500, 1.600 atendimentos entre atendimento local e a distância pela Fênix. Isso sem contar posto médico, tá? Posto de enfermagem. Posto de enfermagem sozinho já bate essa meta. Então, contando atendimento da parte estrutura de ambulância, a gente faz em torno de 1.500 por mês. Certo. Esse posto de enfermagem que você fala é o atendimento em eventos? Não, também, né? Poderia ser colocado isso. Mas, por exemplo, nós temos posto de enfermagem hoje no Praia, no Cajubá, que aí fica estrutura dedicada ali para atender os associados daquele local. Então, certo. Esse ali a gente não contabiliza como uma estrutura de ambulância. É um ambulatório. É um Funciona como ambulatório. ambulatório de um primeiro atendimento. Exatamente. Dentro de empresas. Isso, dentro de empresas. Esse tem um volume muito grande, mas não é contabilizado como atendimento de urgência e emergência, né, dentro da estrutura física de ambulância. Zé, e se fosse pra gente puxar um pouquinho da sua fala para você contar para quem tem vontade de empreender, para quem quer ser empreendedor, né? A gente falou dos desafios, o que você considera que são os pontos positivos na parte do empreendedorismo na saúde? Porque hoje a gente conversa muito com o público, tanto com os pacientes, com pessoas que são atendidas pelos profissionais que aqui agora nos assistem, mas também com muitos profissionais que têm o desejo de empreender ou que podem até ter o desejo de ter uma parceria com a Fênix. Como que você tem esse olhar no sentido do empreendedorismo? O que você traz de positivo aí para as pessoas, para incentivo mesmo, você como empreendedor? Eu sou apaixonado em empreender, né? Então, o que eu sempre digo é assim, Luana, a gente tem uma lacuna muito grande em atendimento de qualidade. Então, todo mundo que for empreender, principalmente na área de saúde, ele tem que pensar na qualidade. Aí ele vai enfrentar os desafios a pessoa quer qualidade, mas não quer pagar por aquela qualidade, tá? Mas ele equalizando um bom atendimento com custo, ou seja, tendo um custo-benefício, em qualquer área da saúde que ele for empreender, ele será bem sucedido, tá? Em qualquer uma das áreas da saúde. Então, o que eu aconselho é, estude bem a sua área, planeje bem o seu negócio e vá pensando em fazer qualidade. Se você atende com qualidade, o resultado vem, tá? Agora, se você colocar preço ou colocar que você quer empreender em qualquer... Aí, para mim, não vai na área da saúde, é qualquer área. Se você pensar em empreender pura e simplesmente para ganhar dinheiro, não vai. E foi transportando. E durante o transporte, a incubadora tem um lugar de pôr a mão. Ela punha a mão e colocava a mão nas crianças para ver a temperatura ali. Meio que o protocolo foi monitorando ele. As crianças deram a mão dentro da incubadora. A mãe chorava durante o transporte. Então, assim, se ela seguisse o protocolo, à risca, ela não ia fazer. Só que, assim, a humanização dela falou em alguma coisa que ela podia fazer diferença. E o detalhe é o seguinte, se essas crianças ficassem lá, elas tinham pouquíssima chance de sobreviver. De sobreviver, né? Entendeu? Então, assim, ninguém pede um transporte desse se o hospital tem recurso. Só que todo mundo que ia lá não seguiu o protocolo. Obviamente, ela fez dentro de um risco aceitável, mas fez um negócio que, na minha opinião, por mais que não seja o protocolão redondão, é muito humanizado. E é isso o diferencial que, respondendo a Luana, eu acho que o grande diferencial da nossa equipe é fazer com amor e fazer com diferencial, entendeu? Humanizado. Pelo que você fala, José Elias, tem os procedimentos operacionais padrão, né? Que tem que ser seguidos, mas nesse caso, a profissional, neonatologista, com certeza, ela sabe que a conexão de gêmeos é muito forte. Exatamente. Então, se eles estavam na mesma incubadora, um percebeu a presença do outro. E, inconscientemente, isso até facilitou o transporte pela segurança que um tem no outro. Né? E a estabilização deles, com certeza, foi maior pela proximidade dos dois na mesma incubadora. José, e aproveitando desse tema assistencial, eu sei que você é publicitário, né, mas é também diretor da empresa e eu sei que a contribuição nesse sentido ela é bem interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão de protocolo, né, discussão clínica. O que a gente todos nós três aqui, né, eu e o Alan como profissionais e o André como uma pessoa que vivenciou a experiência do paciente com várias empresas, etc., né, daqui de Minas, no geral. Não vou falar só de Uberlândia.
A Fênix, como que é essa questão de atendimento de home care, o protocolo de atendimento? Porque o que a gente observa, às vezes, de dificuldades? O atendimento vai até a residência, tira o paciente da residência e leva para o hospital. Qual que é o diferencial da Fênix nesse sentido? Porque hoje o que as empresas buscam é alguém que resolve o problema, né? E evita levar para o hospital, que é o objetivo principal do home care. É não tirar o paciente da casa e ter uma equipe que compromete ali com a empresa que está fazendo o atendimento domiciliar. Como que a Fênix atua nesse sentido? Luana, eu costumo dizer que cada cliente exige um protocolo diferente, tá? Então, assim, não dá para eu atender todo mundo do mesmo modelinho. A gente, obviamente, tem que ter a base, mas eu tenho que ir adequando. Quando se trata de home care, eu tenho orgulho de dizer que a minha equipe resolve mais de 90% no local. Tá? Então, assim, esses 10% que sobrou, se ela tem que remover um paciente seu de home care, ela vai ligar para quem foi designado para responder isso, por isso, e avisar e justificar por que tem que remover. Tá? E isso traz muita segurança para empresas de home care dentro do objetivo dela, que é manter o paciente em casa. Aonde é que está o diferencial da Fênix? Que os nossos profissionais entenderam que chega na casa do paciente, não é pegou, levou. A gente lá brinca que não é Uberlância, né? É uma ambulância. A gente leva um hospital sobre rodas até a pessoa. Então eles vão com o objetivo de resolver no local, e se não resolver, eles têm que comunicar a central, que vai remover, e a central vai fazer o contato com o home care. Então, enquanto não tem, a não ser que coloque a vida do paciente em risco, tá? Nós não vamos fazer sem discutir o caso com o home care. Bacana. Então tem uma triangulação ali do cuidado, né? Tem uma triangulação. Mesmo porque você, assim, padrões, vocês sabem bem melhor do que eu isso, padrão clínico da pessoa, sinais vitais, depende muito da pessoa. Então, chega lá, você tá acompanhando o paciente todo dia. Quem conhece melhor o paciente é você. Eu chego lá, a pressão da pessoa está lá no teto. Você vira e fala assim, não, mas isso aí é padrão dele, todo dia ele está assim. Isso. Então não tem que chegar a pegar e remover com isso. Então tem essa triangulação pelo fato de você conhecer seu paciente melhor do que eu e pelo seu objetivo de manter na residência. Nós já deparamos com clientes que veio para a gente de empresas de ambulância que chegava lá e removia paciente, cuidados paliativos, terminal, levava para o hospital, entendeu? Então assim... nem perguntava para a família. Aí Exato. Entra todo aquele estresse da família depois de você desinternar um paciente paliativo. Então, o diferencial é que o nosso... Então, tem uma parceria importante com as operadoras. A parceria também, e o nosso né? profissional da ponta entender que o objetivo dele não é pegar o paciente e remover. Bacana. Fala um pouquinho para nós também, Zé, sobre o programa que você tem lá, que é o Atende Bem. Eu creio que é um pouquinho dentro do que nós estamos falando aqui. Como é que funciona? Por que você criou? Por que é a visão que vocês, né, como Fênix, têm para esse atendimento? Até tá um dos nossos bonés aí, né? Atende Bem, isso me chamou atenção no nome, porque eu fui atendido, né? Então eu sei quando nós somos atendidos bem, isso não só gera uma satisfação, mas aquilo que você falou, o importante é a segurança, né? Quando a gente foi criar esse produto, tá? Esse pacote de serviço assim, o nome causou muita discussão interna, porque a obrigação de você atender bem já está estampada no nome. Então, é difícil você ter um produto que chama Atende Bem e você não pensar numa qualidade extrema. Por que a gente criou isso? Desculpa. A gente domina o mercado corporativo, tá? Então é líder no mercado corporativo e as pessoas procuravam querendo contratar, mas a gente não vendia só para grandes massas, para empresas, então não tinha o atendimento para uma família que quer contratar. Aí a gente fez um pacote de serviço, criou um preço acessível para atender da classe D à classe A, tá? Então assim, mesmo que eu atenda a pessoa lá da mansão, no bairro mais chique de Uberlândia, eu atendo a pessoa no bairro mais humilde. O atendimento é igual, é padronizado para todo mundo, tá? Isso é o atendimento de urgência e emergência? A gente atende urgência e emergência, que é o envio que a gente fala que é o hospital sobre rodas, né, que é uma das nossas equipes até a casa. Orientação em saúde por telefone, que é quando a pessoa está com uma dúvida,
evita automedicação, uma dúvida de exames, precisa trocar uma receita, então ela liga na central, um profissional da saúde, ou um médico ou um enfermeiro vai falar com ele, é escalonado, primeiro passa pelo enfermeiro, depois se precisa passa para o médico. Telemedicina, 24 horas, então se você pegar o telefone aqui agora, dentro de 5 minutos você está falando com o médico por vídeo, tá? Então como se fosse um pronto-socorro digital. E esse médico, se ele vê necessidade de marcar com um especialista, ele tem 27 especialidades que ele pode te encaixar. Ele mesmo agenda. Não é que, não, vai passar para... Não, o próprio médico vai agendar para você e entre 7 a 10 dias você está fazendo uma consulta com um especialista, que é um negócio bacana. Tem o envio da ambulância, que é o APH. Então, foi a ambulância na sua residência, precisou usar qualquer coisa, você não paga nada. Nenhum serviço nosso tem limitação de quantitativa, ou você paga alguma coisa depois. Nós temos mais de 3.500 farmácias credenciadas no Brasil, que você leva a receita no seu nome, tem 50% em toda a linha genérica. Aí esse serviço a pessoa paga uma mensalidade? Paga uma recorrência, paga uma mensalidade dela. E é uma mensalidade assim que eu falo que o custo-benefício dela não é preço, entendeu? Não tem preço naquilo. A segurança que ela tem de ter alguém por ela 24 horas por dia, 7 dias por semana. De você pensar assim, eu vou ligar e alguém vai me atender 24 horas por dia, é muito legal. Vou até usar o exemplo do seu filho, me desculpe, mas assim, se você tivesse o serviço, toda vez que ele fosse desinternado, você tem uma ambulância para ir lá buscar ele. Você não dependeria do sistema público, do plano de saúde. Você liga, agenda, tem a recomendação médica, nossa equipe vai lá, pega e deixa ele em cima da cama. Tá? Então, o carinho é o mesmo das grandes corporações, ou do rico, ou do pobre, mas o atendimento é de muita qualidade. E eu falo que tá no nome, né? Tá implícito. Eu tenho que te atender bem. Que legal. Zé, eu tô com uma curiosidade aqui, a gente falando desse aqui, que eu me vi aqui agora. Me conta um pouquinho como é que foi o desafio para você, como empreendedor, como proprietário da Fênix, na pandemia. Porque foi, né, um caos generalizado, mas eu creio que, pensando aqui, né, em atendimento, chamado, né, vendo o atende bem, eu creio que foi realmente um desafio, um aprendizado, né? E como é que foi para você, como empreendedor aí, essa fase que nós passamos? André, eu acho que toda empresa que sobreviveu à pandemia, a pessoa teve que se reinventar várias vezes dentro de um único mês, tá? Graças a Deus, nós não tivemos nenhum afastamento profissional, nenhum afastamento, tá? Trabalharam muito, tá? Teve semana dos nossos profissionais ficar 4, 5 dias dentro da empresa, porque não tinha como mais trocar. A gente teve que ampliar demais as nossas equipes para atender, assim, parâmetros que a gente jamais removeria um paciente, começou a ter que ser removido para isso. Então eu falava para ele assim, cara, a gente vai ter que trocar a roda com o carro andando todo santo dia. E começou, enquanto a gente via nos outros países as empresas fornecedoras de material para atender a pandemia baixando os custos, baixando as margens, no Brasil a disparada de preço, né? Que todo mundo queria ficar rico com aquilo. A gente começou a pagar, vou falar em valores, é bem isso mesmo, começou a pagar num macacão que eles consideravam protetor do Covid, que para mim era um macacão de pintura, ele começou a custar R$10 e com poucos meses ele estava custando R$200, entendeu? Então é muito dinheiro. E aí veio a criatividade para se reinventar. Nós mandamos e usamos eles até hoje para paciente contaminado, de isolamento, desenvolveu uns macacão que você podia jogar água de mangueira neles. Tinha que ser respingo, a gente desenvolveu um macacão com uma performance muito maior. Vocês desenvolveram? Nós desenvolvemos. Criaram um produto no meio da pandemia, nós desenvolvemos isso. Lembrei agora do Conrado falando. Da máscara. Eu criando a máscara. Máscara, a gente começou a contratar no mercado, se não tinha mais para vender, começou a contratar costureiras para fazer máscara, para desenvolver, para a gente poder... E do conceito nosso de ser legal, a gente distribuía máscara no semáforo. Olha, as pessoas faziam e distribuíam, entendeu? Então,
começou a oferecer isso para a população também. Foi muito satisfatório. Um dia que eu vi um taxista andando com a máscara nossa, que tinha a logo pequenininha do lado, eu vi o taxista andando, eu falei, olha, está aí uma pessoa trabalhando com um negócio nosso. Mas o desafio foi conseguir equalizar custo com muito trabalho, tá? Com cansaço, e ter o prazer, no final desses 2 anos, falar que nenhum profissional nosso foi afastado. Nenhumzinho foi profissional de operação, teve afastamento. Mas foi bem difícil criar e recriar a empresa quase que mensalmente e estar sempre pensando que a gente tinha que trabalhar mais um mês e ver como que saía, como que equalizava as contas, porque o maior desafio foi equalizar o custo no Brasil, vamos falar assim. Eu fiquei curiosa, se você puder dar uma pitadinha, né, André, para matar a curiosidade, acho que você também ficou, porque você olhou assim, sobre a questão desse novo projeto das ambulâncias, Hospital sobre Rodas, ambulâncias adaptadas, e aí você não falou mais. Conta um pouquinho mais. Na verdade, assim, a gente fala que a nossa ambulância é um verdadeiro hospital sobre rodas, tá? O que acontece? Tudo que você tem dentro do UTI hospitalar, a gente tem o aparelho menor e coloca na casa da pessoa, tá? Então, se você pegar uma UTI, ela tem mais de 350 itens entre aparelho, medicamento e instrumento. Então, ela vai preparada para qualquer coisa. Sim. Tá? O mesmo que você tem isso dentro de um hospital, você tem dentro de uma ambulância UTI. Fazer microcirurgias, corte, coisas que você precisa de intervenção mais profundas, intubação, tudo está dentro ali. Então, por que a gente considera hospital sobre rodas? Eu pego aquilo que você tinha que sair da sua casa e chegar no hospital para começar a desenvolver um atendimento e leva até a sua casa. Então, o nosso atendimento, ele começa quando o telefone toca. Se você colocar o tempo de deslocamento de uma ambulância até a sua casa e você aprontar toda a família, quem tem filho sabe da dificuldade disso. Você vai aprontar todos os meninos, você não tem quem deixar, você vai todo mundo para o hospital, correr risco de pegar alguma infecção. A gente não atende na casa da pessoa com a mesma qualidade de um hospital. Então, eu pego aquele hospitalzinho e levo lá na sua casa. Eu perguntei mesmo, porque o André, ele é, né, diretor de um projeto, não sei se é diretor a palavra certa, presidente, né, de um projeto que é o Famílias Raras, que trabalha principalmente com crianças, né? Porque esse projeto surgiu depois do falecimento do Samuel, e esse projeto ele é uma ONG, né? Ele visa apoiar pessoas com necessidades sociais, tanto de amparo financeiro, social, etc., jurídico. E aí você falando sobre esse hospital sobre rodas, e ele também tem, né, assim, falado muito sobre essas necessidades, isso vem ao encontro do que muita gente precisa e não tem acesso, principalmente falando de doenças raras, de limitações, doenças incapacitantes, né? A pessoa não consegue ter acesso à rede, ter um veículo que vai até a casa, muitas vezes proporcionar esse atendimento, é um diferencial e a gente não consegue encontrar em qualquer lugar, né, André? Sim. Tem projetos, inclusive, buscando esse serviço que você está falando agora, por isso que eu pedi para você falar, para a gente entender, né, por causa dessas dificuldades, para pessoas que têm algum tipo de limitação, alguma doença rara, alguma doença incapacitante, para se deslocar até a rede e que não tem nenhum tipo de acesso. Posso né? dar só um exemplo pequenininho que eu tive essa semana? Pode. Uma mãe mandou uma mensagem para mim e falou, André, eu preciso levar a minha filha para uma consulta em uma clínica terapêutica aqui de Uberlândia. E ela falou, eu não tenho carro. E mesmo se eu tivesse carro, eu não consigo levar, porque como é que eu vou levar uma criança especial, eu deixar ela atrás no banco e vou levar? Não tem como. Eu estou procurando um motorista de aplicativo que tem condição de nos levar. E ela procurou 2 dias, não conseguiu, perdeu a consulta, teve que reagendar depois de 1 mês para conseguir. Então, essa é uma realidade que a gente se depara muito como famílias raras, porque eu acho que realmente isso foi uma coisa que me chamou a atenção aqui, que eu atendo do pobre ao rico, independente de qual seja a classe social. E talvez essa dificuldade no acesso, né, de saber que existe, já é uma coisa que eu já vou falar com o Zé depois. Vem cá, eu quero divulgar ali, porque eu tenho realmente, né, a gente tem sido uma voz que luta por esse pessoal, porque realmente tem dificuldade.
Eu tenho uma história bem recente. A gente recebeu um telefonema lá do Luta pela Vida, do Hospital do Câncer. Tá? Um pedido bem inusitado. Bem inusitado. E quando é inusitado, assim, a central me traz para analisar o que faz. Obviamente, a gente não consegue atender todo mundo da forma que a gente atendeu, sem custo, porque a empresa não tem apoio público, vamos falar assim, né? É uma das dificuldades de você fazer isso para todo mundo, mas é gostoso selecionar alguns casos assim, a gente fazer a diferença na vida da pessoa. Convido depois vocês entrarem no Instagram da empresa e ver lá, tem 2 vídeos, um que a gente produziu e um que com autorização da família e um que o próprio Hospital do Câncer produziu. Era um paciente que provavelmente estava no terminal, tá? Pelos pedidos deles, ele queria se batizar na igreja dele. Olha só. E não tinha nenhuma condição de ir por veículo próprio. E o Hospital do Câncer tem, o Grupo Luta pela Vida tem uma ambulância, mas naquele dia que estava tudo programado, a ambulância deles estragou. Olha. Ficaram desesperados, ligaram em várias empresas, ninguém, não faz. Ligou pra gente, perguntando quanto era o custo. Eu peguei e falei pra minha equipe assim, vai lá e faz de graça o atendimento. Atendimento social. Não vamos cobrar isso. Tá? E foi um negócio muito bonito. Mas muito. Eu tenho orgulho do que eu faço, porque até hoje eu arrepio com coisas diferentes. Então, eu tenho 25 anos que eu faço a mesma coisa e senti um frio na barriga quando você faz um negócio assim, esse eu ainda não tinha feito. Era levar essa pessoa para batizar no Pau Furado. Quando eles me falaram do Pau Furado, eu achei que era uma capela que tem no Pau Furado. Não, era na represa. Né? Era na represa, lá no meio do barro, lá chovendo. A equipe foi, pegou ela no hospital, levou, tava lá o pastor, o cooperador, não sei, da igreja da pessoa, fez o batismo da pessoa e voltou. Eu não sei quanto tempo, eu espero bastante que essa pessoa ainda tenha de vida, mas eu tenho certeza que cada minuto da vida dela, ou do familiar dela, fez diferença. Cuidado paliativo? Provavelmente, né? para atender desejo, assim, provavelmente Se foi o hospital ali do Alto com Arame, é o hospital paliativo do... Luta pela Vida, que chama, se eu não me engano. Nossa, isso faz uma diferença incrível. Faz. A terminalidade com dignidade, né? Você atender o último desejo da paciente. E a equipe deu a ambulância correndo risco de ficar atolada no barro para chegar próximo da represa. Depois, não dá para ir mais. Colocar na cadeira de roda, levar, colocar lá dentro da represa. Então, assim, eu sou grato pela disposição da equipe. Tá? Para a empresa, o investimento foi pequeno, mas em boa ação, isso não paga, não tem preço que paga. A pessoa podia ter me pagado 10 vezes o valor do atendimento particular, que nunca faria diferença. E gostoso, assim, eu postei nos meus status as pessoas do Rio de Janeiro, que deve ser da mesma igreja da pessoa, pedindo vídeo para repostar, entendeu? Então, assim, eu tenho esse vídeo repostado de pessoas do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, entendeu? Então, assim, foi muito bonito. Você acredita, então, que é algo, assim, que você está falando, é algo que nada paga, né? Não tem preço. É aquilo que você planta e que a própria espiritualidade, a vida te devolve. Eu sou muito grato, muito de gratidão, né? Então, acho assim, que Deus continua olhando, eu acho que eu tenho muito mais do que eu mereço ter, tá? Deus é muito bom comigo, mas assim, um negócio desse, eu acho que se a pessoa tivesse me pagado 100 vezes o valor que eu cobraria, jamais teria a satisfação que eu tenho. Porque a satisfação financeira ela é momentânea, né? Agora, trazer essa história para a vida de alguém, para a vida da família da pessoa toda, entendeu? Tava toda a família assistindo lá, que quando a gente falou de filmar, de gravar, a gente ia filmar a ambulância por fora, porque a gente faz alguns vídeos assim, a família pediu para filmar o ato. Então eles chegaram, pediram para filmar, não, filma. É muito bonito. Entendeu? E são detalhes assim que eu acho que realmente faz uma diferença para uma empresa chegar onde chegou, como a Fênix chegou, né? Não é à toa, né? Tem uma frase que eu sempre falo que é o plantio ele é opcional, mas a colheita sempre é obrigatória. A colheita é obrigatória. Eu creio realmente que ações assim, a gente depara muito com situações que a gente fala, nossa, como que a gente pode ajudar essa pessoa porque ela não tem a condição, não tem a estrutura e muitas vezes, por exemplo, para mim, sabendo que eu tenho uma empresa em Uberlândia que
ela tem esse atendimento, a hora que a mãe ligar, falou, ó, liga lá na Fênix, conversa com eles lá, vê. Porque assim, poxa, é difícil, né? Você ter uma criança especial, ela vai te levar privar de algumas coisas, e uma das questões por exemplo, a locomoção que nós falamos. Hoje, Uberlândia é considerada uma das cidades que tem mais adaptações, mas nós estamos muito longe de, por exemplo, como é que essa mãe pegava um ônibus para levar lá. Então, isso, às vezes, né, eu falo assim, o que é difícil de ser presidente de uma ONG que trabalha com crianças especiais é porque a gente entra na vida da pessoa, faz parte de algumas famílias, né? E a gente vê sofrimento e eu fico lá tentando organizar, ajudar. Então, assim, é bom a gente ver que tem uma empresa junto com a gente aqui em Uberlândia que preza por isso. Com certeza. Isso tem como não se envolver, né? Depois Obrigado. de gerar todo esse desejo, como é que a gente faz para contratar a Fênix? Me liga. É só me ligar. A gente tem um departamento comercial, tanto aqui quanto em São Paulo, tá? Que está sempre muito ativo. E a gente hoje tem serviço, desde o pequeno contratante para o grande contratante, tanto para a área de evento, para a área de pessoa física. Hoje, eventos de grande porte aqui na cidade, na região, ninguém consegue fazer sozinho, a não ser a gente. Para jogo de futebol, que exige uma estrutura gigante, festas universitárias, então a gente tem uma atenção muito grande. Né? E uma preparação, né? Além de estrutura, desde montagem de ambulatório, essas coisas. E o que é mais, voltando ao tema aí, mesmo quando a gente não tem a possibilidade de fazer para todo mundo sem custo, a Fênix foi chamada de louca quando começou a parcelar no cartão em até 6 vezes, e está cheio de plaquinha na cidade para quem quiser ver, um atendimento que custava na época R$200. Isso fazia muita diferença na vida de pessoas que não tinham os R$200 Às vezes não vai contratar mensal, mas consegue fazer um atendimento pontual. Ela contrataria uma remoção. Um atendimento. Na época custava R$200 uma remoção, não sei falar quanto está hoje, mas na época custava R$200. E as pessoas de outras empresas começaram a falar assim, cara, R$200 em 6 vezes? Cara, mas tem gente que não tem os R$200. Mas que caiba no orçamento mas cabe os 6 vezes ali. E a familiar, pessoa, né? E a pessoa não pode esperar aquela remoção. Sim. Tem uma história de uma senhorinha que ligou na central. Quando falou o valor, ela falou assim, eu vou conversar com os meus filhos para ver quem pode ajudar. Poxa, R$200, ela precisando ir para o hospital, ia pedir para ver quem dos filhos dela podia ajudar. Então, não tem, você deve passar por isso, não tem como você não se envolver com casos assim. Tem alongando um pouco, gosto muito de exemplo, tem uma senhora que a gente atendeu em São Paulo, ela tinha uma ferida gigante, você é estomoterapeuta, vou mostrar as fotos depois, muito feia. Ela se tratou demais em muitos hospitais e nada sarava. Provavelmente lesão de membro inferior, lesão venosa, úlcera venosa. Aí o que acontecia? A gente começou a tratar ela muito pela central, sem tirar ela de casa. Mandava ambulância, fazia, papapá. E a ferida dela começou a fechar. E um dia um estômago virou e falou assim, eu sei o que é. No hospital ela pega a infecção. Ela tem imunidade baixa, toda vez que ela vai no hospital, não é cuidada direito, ela volta com infecção. A ferida da mulher está fechada. A mulher liga na central, ela é a que liga na central, vou chamar o povo para tomar café. Ela liga na central para agradecer e fala que fez bolo para a equipe lá. A gente já tá doido para conhecer o pessoal da central, né? São muito carinhosos. A gente leva até o café, né, Lu? Tem um carinho muito especial por eles. Que legal. Mas é importante. Né? É fazer a telemedicina em apoio com a ida da equipe, né, da enfermagem em loco para atender essa paciente. Faz todo um diferencial. Fez muita diferença. Todo um diferencial. Na vida dela. Fez muita diferença. Isso é gostoso, a gente tanto fazer para receber e fazer para não receber e ter essa devolutiva do cliente, independente se ele está pagando ou está recebendo a parte social da empresa, essa devolutiva é muito gostoso ter. E são as histórias que nós vamos contar aí, né, para os filhos, para os netos, né, o que a gente marcou. Eu gosto muito uma pergunta que eu acho que todo mundo faz, né, qual é a marca que você quer deixar na humanidade? E eu vejo que, sim, que você está deixando uma marca muito boa, muito positiva, que tem ajudado, né, você vê pelos próprios feedbacks, isso aí é importante, e eu vejo, assim,
trazendo, né, tirando do Zé, trazendo para a empresa, isso ser um DNA da empresa, Sim. né, a gente vê uma equipe muito mais motivada, né, Luana? A gente fala muito sobre desenvolver uma equipe assim, e desenvolver uma equipe assim tem que ter o coração, né, daquele que está na frente, né, quem está aí, né, orquestrando essa equipe aí. Eu acho que Tem assim, desafio, né, Zé? Exato. Nossa, muito. Não é fácil, Não, mas é possível, né? Mas eu falo que o que não é fácil é mais gostoso. É É possível. coisa muito fácil, você não dá valor. Não dá é valor. Se igual- tem propósito, Sim. né? Se tem o coração. Eu tenho, assim, tive muita resistência no começo, porque eu não sou da área da saúde, não sou formado, entendeu? Então, assim, eu tive que aprender muita coisa na garra. Sempre tive uma equipe muito engajada do meu lado. Então, quando eu comecei a contratar pessoas para trabalhar comigo, a primeira coisa que eu fazia para ela era descrever o meu projeto. Pegava, olha, meu projeto é esse, você vai contribuir assim. Então, para trazer a pessoa para dentro do projeto, para ela não estar ali interessada num salário. E isso fez toda a diferença lá no começo. Hoje eu entendo um pouquinho, consigo conversar, mas você ainda tem que ter profissionais muito bem qualificados na ponta ali. E não adianta a pessoa estar ali só pelo dinheiro do plantão, o salário no final do mês, não faz não diferença. cumpre o propósito, não né? cumpre o propósito. José Elias, se você puder, deixa o telefone de contato, né, as redes sociais, como encontrar a Fênix para os profissionais de saúde, né, a população em geral, como localizar a Fênix dentro de Uberlândia e em demais localidades. O contato do Instagram da Fênix é Fênix Saúde, com PH. Como dizem em Uberlândia, Poenix. Isso. Com PH, então não tem muito segredo. O telefone, eu vou ter que pegar uma cola, porque eu não sei, mas lá no Instagram tem. É 0800 777 5575. Então é Fênix Saúde com PH. O número da central é 0800 777 5575. Bacana. Que legal. E, Zé, olhando para o nosso público, né, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que vão compartilhar e receber de alguma forma o nosso episódio de hoje, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, deixasse algo assim realmente para inspirar cada profissional que está nos assistindo a poder ter esse olhar que você está tendo aí bem humano para uma situação, né, de engajamento do seu trabalho, de emergência. Queria que você deixasse para ele uma mensagem mesmo de inspiração. Eu não sou muito bom nisso, tá? O que eu falar vai ser muito verdadeiro. Primeiro, agradecer pelo trabalho de cada um, tá? Da minha equipe, de quem não faz parte da equipe, porque quem se decidiu a ser um profissional de saúde de verdade, ali para cumprir o propósito, cumprir o juramento que eu falo, a pessoa ela tem que ser iluminada, entendeu? Não é uma missão fácil, não é uma missão você conseguir sempre atender uma pessoa no pior momento da vida dela. Tá? É diferente de quem, com todo respeito, quem promove festa para todo mundo ir lá para curtir alegria. A gente sempre, eu me considero um profissional da saúde por estar envolvido nisso há tantos anos, mas nós sempre estamos num momento de tristeza. Tá? Sempre estamos num momento triste da pessoa. E quando você consegue fazer a diferença na vida da pessoa, é muito gratificante. Então, faça com amor, faça com dedicação, com carinho. Não se preocupe que o dinheiro vem, tá? O dinheiro vai vir na hora certa. As suas palavras aqui, o plantio não é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, plante atenção, plante conhecimento, plante cuidado e plante muito carinho. A gente tem uma frase na empresa estampada em muitas camisetas lá, tá? Do uniforme, que é o que a gente fala de tirar, que eu te falei da ambulância, de tirar o padrãozão de ambulância, de tudo. Todo dia a gente atende o amor da vida de alguém. Então, assim, o conceito tem que ser esse. Você está atendendo o amor da vida de alguém. Aquela pessoa tem família, tem quem gosta dela. Então, faça isso com muita dedicação. Eu tenho o exemplo de um enfermeiro, amigo meu. Ele era enfermeiro no UTI e todo dia ele lavava e penteava o cabelo das mulheres. Todo santo dia, não era obrigação dele. Todo dia ele lavava, penteava, fazia trança. Um dia ele fazia trança, outro dia fazia coque. A família via aquilo e não entendia por que ele fazia aquilo. E um dia eu perguntei para ele, por que você faz? Ele falou assim, cara, o que mulher gosta? Cabelo bem arrumado. Então, quem tá vendo ela, tá arrumadinha.
tá? E tem um outro também que, dando exemplo de enfermagem por amor, o cara montou uma casa de acolhimento, um asilo, como mais popularmente conhecido, só para quem não tinha família. Só para quem não tem família. E ele fazia uns eventos de final de semana para conseguir algum recurso para manter aquilo. E ele mesmo maquiava todas as senhorinhas, todo final de semana, para as receber maquiada. Assim, o cara faz um negócio com muito amor, com muito carinho. Então, a mensagem que eu tenho é, se você decidiu ser da área da saúde, lembre sempre que você está atendendo o amor da vida de alguém e faça isso com muito carinho. Porque amanhã pode ser a gente lá do outro lado, querendo ter esse atendimento. Né? É isso aí. Legal. Obrigado pela sua participação, pelo seu compartilhar, né? Que realmente foi enriquecedor. Né, ver tudo que ele trouxe para nós aqui como experiência do cliente, os processos que vocês trabalham, a forma de trabalho. Eu acho assim que o André, vou falar de uma visão, também não sou da saúde, né? Sou de TI, mas vivi um tempo sendo o paciente, né? Fala que eu, a Marina e o Samuel, nós éramos nós três pacientes, porque nós três vivíamos muito intensamente como nós vivemos. Isso é gratificante. Isso é muito bom, porque traz para nós uma segurança no momento mais difícil. Realmente, toda vez que alguém ia atender o Samuel, estava atendendo o amor da nossa vida, a nossa joia mais preciosa. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pelas iniciativas. Quero desejar não sorte, né, porque a gente não precisa de sorte, né? O trabalho leva a gente no lugar que a gente tem que ir, mas quero desejar sucesso, né? Que sejam não somente 3 cidades, mas que outras cidades possam ter realmente esse atendimento que é humanizado, é acessível, né? E que olha com um olhar tão, né? Vou dizer que é quase singular. Um pai e mãe, né? Um atendimento pai, singular, mãe. um atendimento muito individualizado, né? Legal. Que a Fênix seja muito próspera e que você alcance outros municípios, outros estados e possa levar esse diferencial, né, de diversas formas aí para a população. E conta com a gente, tá? Muito obrigado. E conte uma Contarei. parceria Obrigada conosco. pela presença. Contarei sempre. Gosto muito do objetivo que é atender e, assim, como diz um amigo meu, sempre temos vagas lá, entendeu? Então tem sempre vaga aberta para bons profissionais que engajam com a nossa missão. Não falta oportunidades para profissionais que agem, né, e que pensam de uma forma diferente. Há mercado para todos. Há mercado para todo Mas se mundo. você pensa além, né? Você está vendo além da montanha, você com certeza não faltará oportunidades. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. E você que está aí, né, nos assistindo, lembre de compartilhar esse link que, né, foi muito legal esse episódio, trouxe para nós vários, né, insights interessantes, faz a gente pensar, principalmente na nossa carreira, onde a gente quer chegar. Então, se contribuir para você, tenho certeza vai contribuir para cada colega, cada profissional que você conhece. Então, nos ajude compartilhando e até o próximo episódio.